Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Letícia e nós estamos aqui hoje para o nosso quinto e último episódio do minicurso sobre o livro das semelhanças. Sobre o que falaremos hoje? Eu fiz uma seleção de poemas da quarta e última parte do livro, que também tem o mesmo nome, como a gente viu, é o livro das semelhanças, que vão falar sobre a intertextualidade, com outros autores, mas também com a própria história da literatura, considerando a mitologia. Vamos lá então? O primeiro poema de que falaremos hoje é A Imagem e a Realidade. Esse poema tem uma informaçãozinha ali que é bem importante. Refletido de um poema de Manuel Bandeira. Como você sabe, o Manuel Bandeira é um dos responsáveis pela Semana de 22, apesar de não estar lá em carne e osso. Ele é o autor dos Sapos, que foi lido e que criticava o Olavo Bilac. E ele faz parte dessa primeira fase do modernismo brasileiro. Também considerado, Manuelzinho, o nosso tísico profissional, devido ao fato de ter tuberculose e viver a vida toda com isso, certo? Quando a Martins Marques coloca que é refletido de um poema, ela pode estar querendo falar que é uma releitura. Será? Vamos ler o poema? Ela diz o seguinte: A imagem e a realidade. Refletido na poça do pátio, o arranha-céu cresce para baixo. As pombas, 4, voam no céu seco, até que uma delas pousa na poça, desfazendo a imagem. Dos seus tantos andares, o arranha-céu agora tem metade. O que é esse poema? A gente tem uma cena cotidiana, a gente poderia pegar qualquer foto de poça e pombas e prédios que a gente conseguiria visualizar claramente. Mas é óbvio que a gente não precisa de foto nenhuma, porque a gente consegue ver com as palavras. Nós temos, e vamos desenhar então aqui, um arranha-céu, que são suas janelas, certo? E esse arranha-céu, sou excelente ilustradora, né? Só que não. Ele vai crescendo para baixo em uma poça de água. Ou seja, a gente tem a realidade e temos a imagem. E ele cresce para baixo porque a gente tem uma outra lógica na reflexão. E a gente tem 4 pombinhas, certo? E uma delas pousa em cima da poça e desfaz a imagem que durou apenas um segundo. E desses vários andares que a gente tem do arranha-céu, agora nós temos metade. Por quê? A realidade mantém-se intacta e a imagem, que é um reflexo, a gente pode até falar que a literatura, como uma representação da realidade, ela também dura o átimo da leitura. É muito rápida. E aqui nós temos essa pomba, que é um animal qualquer, muitas vezes odiado. Por exemplo, em Curitiba, a galera odeia as pombas da Rui Barbosa, porque muitas vezes dá uma atrapalhadinha ali, né? A questão é, a pomba desfaz. Quando a gente tem essa imagem, tem a palavra refletido no primeiro verso, como nessa epígrafe, nesse comentário sobre a relação desse poema com outro. E daí eu trouxe pra gente, e eu vou sumir agora para lermos, o poema do Manuel Bandeira, que é literalmente o oposto no título. Se a gente tem o poema do Bandeira, A Realidade e a Imagem, o da Ana Martins Marques é a imagem e a realidade. De modo que podemos cessar um risco aqui e nós vamos ser o reflexo de um e outro. E podemos, inclusive, falar que esse reflexo mostra como que a Ana Martins Marques está concebendo literatura, como um diálogo intertextual entre poemas e autores. O Bandeira escreve o seguinte: O arranha-céu sobe num ar puro lavado pela chuva e desce refletido na poça de lama do pátio. Entre a realidade e a imagem, no chão seco que as separa, 4 pombas passeiam. É basicamente a mesma coisa. No entanto, enquanto nós temos um arranha-céu que sobe no ar puro, que cresce para o céu, nós temos a Ana Martins Marques no oposto. Esse arranha-céu que cresce para o Bandeira está crescendo para baixo, no chão, na poça para ela. Ou seja, é o oposto. Se as pombas voam no céu seco da Ana Martins Marques, isso quer dizer que essas pombas, elas voavam, passeavam, certo? No chão seco. Entre o céu e o chão
há uma reflexão também, certo? E a gente tem uma diferença. Enquanto que no poema primeiro, a gente podia até falar o embrionário, que deu origem ao Ana Martins Marques, o Bandeira coloca que as 4 pombas passeiam entre a imagem e a realidade. Para Ana Martins Marques, as pombas, elas desfazem a imagem, assim como naquele poema que a gente tinha na primeira parte do livro dela, que é o Papel de Seda. A gente não tem mais essa divisão entre a imagem e a realidade, entre a imagem e o texto, porque as pombas desfazem. E se nós tínhamos antes só um arranha-céu refletido, agora a gente tem metade do arranha-céu, como nós temos metade da literatura, porque temos 2 poemas que precisam de diálogo para que a gente os leia. O Manuel Bandeira não tem mais só um poema único, ele tem um poema refletido, assim como o poema da Ana Martins Marques consegue fazer a sua leitura, a sua análise, quando o diálogo com o Manuel Bandeira. Então eu fiz uma imagenzinha que eu acho que deixa bem clara a forma como nós lidamos com esses 2 poemas. São 2 metades. A imagem é a realidade. É o céu e é o chão. Mas é Ana Martins Marques e Manuel Bandeira juntos. E é uma estrutura bem simples de escrita, é uma reflexão, mudando os sentidos para a construção da mesma imagem, certo? E fazer isso aqui porque eu amo esses 2, gente. Manuel Bandeira em diálogo com Ana Martins Marques. Detalhe, tem mais poemas dela que dialogam com Bandeira também. Seguimos? Vamos então para um próximo que eu não poderia deixar de falar, porque tem tudo a ver com o lugar onde ela nasceu. E a gente consegue ver que, assim como o Drummond falava muito sobre Itabira, também em Minas Gerais, Ana Martins Marques tem um poema que homenageia o estado. Então ela diz o seguinte, 2 estrofes. Perceba que os versos, apesar de serem meio parecidos de tamanho, eles não têm nenhum padrão, nenhuma relação direta entre eles. E nós temos Minas. Se eu encostasse meu ouvido no seu peito, ouviria o tumulto do mar, o alarido estridente dos banhistas, cegos de sol, o baque das ondas, quando despencam na praia. Vem, escuta no meu peito o silêncio elementar dos metais. Então a gente tem uma homenagem ao estado de Minas Gerais com essa oposição nessas 2 estrofes. Na primeira estrofe, nesse interlocutor, que é o seu peito, tem a origem marítima. E novamente uma oposição. Nós temos o mar, nós temos a água, nós temos as ondas, mas nós temos também o silêncio dos metais, que compõem essas Minas Gerais, a história. Quando a gente pensa no ouro, pensa no que é Ouro Preto, Olinda, a presença das pedras preciosas na história de Minas. E o oposto, enquanto temos alarido de várias coisas para Minas, para a própria identidade de um lírico, de uma poeta, que são de Minas, temos o silêncio. Podemos até falar que a palavra escrita, ela é silenciosa, porque ela precisa de alguém que a performe, alguém que a leia, certo? Então esse é um poema em homenagem a Minas Gerais. Detalhe, simples, simples. É muito importante ver como o estilo dela, nesses 2 poemas que a gente acabou de ler, tem essa questão do contraste. O contraste entre poemas e o contraste entre espaços. Seguimos. Os 2 próximos poemas que leremos falarão sobre criaturas mitológicas, de modo que a gente vai ter aqui o mito, o início da literatura, em diálogo com questões psicanalíticas, mas também com o cotidiano. Esse aqui se chama Sereia. Diz o seguinte, olha lá. Sereia, centauro com sal. Melhor é tua metade animal. A parte humana, sendo humana, sempre mente. Só mesmo um peixe pode ser contente. De nada te serviriam joelhos ou pés. O que não és é também o que não és. Nada é o que fazes bem. Metade do que sou, não sou também. E esse é um poema que tem a presença raríssima, como eu mencionei na nossa primeira aula, da rima. Então lá, sal, animal, mente, contente, pés, és, bem e também.
e tem um ritmo bastante forte. E é interessante ver como que ela usa a sereia para fazer uma semelhança também, porque olha lá, sereia, centauro com sal. Tá aproximando o fato de a sereia ter uma parte humana e uma parte animal, assim como o centauro. Uma semelhança já na primeira estrofe. E daí nós temos lá, melhore a tua parte animal, porque a parte humana é péssima. Então a gente tem aqui, dá até para comparar com o conto Conversa de Bois, do Sagarana. O que é ser humano? Pensar como ser humano é perigoso, é ruim. O boi é melhor. Mesma coisa aqui, a parte peixe é melhor do que a parte animal, certo? Porque a parte humana sempre mente, sempre fingindo. Então a gente tem essa comparação entre as duas, entre a animal e a humana. Só mesmo um peixe pode ser contente por não ter joelho e não ter pés. Detalhe, olha isso aqui, é psicanálise pura. O que és é também o que não és, como nós. O que nós somos, identitariamente falando, psicologicamente falando, também é o que nós não somos, certo? E nada é o que fazes bem. Metade do que sou, não sou também. Como é que a gente faz uma análise, uma construção identitária entre metades? A gente pode até dialogar, né, com aquele poema famosíssimo do Sá de Miranda. Comigo me desavim, sou posto em todo perigo, tamanho inimigo de mim. Eu também sou meu inimigo. Por quê? Porque eu tenho a minha identidade, eu tenho o subconsciente, e tudo que me forma também é o que não me forma. Eu sou o que eu não sou. Inclusive, a gente pode até dialogar com a diferença do eu e do outro. Eu apenas sou, posso falar eu, porque existe um você que está me interpelando. E nesse caso, a sereia, ela é literalmente duas metades. Ela é peixe, mas ela também não é peixe. Ela é humana e ela também não é humana. Então a gente pega a mitologia, a partir da mitologia nós temos a problematização do animal junto com a parte humana, mas também a constituição desse eu, que depende do que também não é eu, que é o outro, certo? O próximo vai falar sobre o Ícaro, que é essa personagem mitológica que tinha suas asas criadas pelo pai, só que ele quis voar tanto que as asas derreteram. 2 estrofes, cada estrofe de um lado aqui, e a gente tem a mitologia em diálogo com o cotidiano. Olha lá, Ícaro. Quando o Ícaro caiu no mar, a sereia que primeiro o encontrou amou nele o pássaro, ele amou nela o peixe. Os restos de suas asas desfeitas foram dar na praia entre embalagens de plástico, preservativos, garrafas vazias, latas de cerveja. Na primeira estrofe, a sereia aparece de novo e a gente tem análise do que é o relacionamento amoroso. O Ícaro, ele se apaixona pelo que é peixe na sereia, porque ele não é peixe. Ou seja, ele vê na sereia o que ele não é. E é justamente nesse não ser, que não faz parte dele, que ele se apaixona. Porque nós temos a imagem das metades da laranja. Você precisa do que não é seu para te constituir amorosamente também. O amor é esse excesso. E a gente percebe que também tem na contrapartida, porque a sereia amou nele o que é pássaro, porque ela não é pássaro. Nós amamos os outros, o que nós não conseguimos ver em nós. E nós temos 2 personagens mitológicas, enquanto 2 metades entre o animal e o humano se espelhando em outros para amar o que não são. E na segunda estrofe nós temos o cotidiano. A mitologia ela é quebrada pela poluição, os restos de algo que é mitológico, de algo que tem uma relação com os deuses do Olimpo, de algo que é ancestral, está misturado com embalagem de plástico, preservativos, garrafas vazias de cerveja. Plástico, lata, preservativo que mostra essa questão da sexualidade, tudo isso está mostrando que a mitologia está jogada ao res, está jogada ao lixo. O mito de um lado, o cotidiano do outro, mas ao mesmo tempo os 2 juntos. Porque é assim que a vida funciona, assim que a literatura funciona também. E o próximo poema, muito curtinho, é O que já se disse do amor.
Olha lá, isso aqui é o exercício perfeito de se fazer. Eu vou ler, tenta ver se você consegue identificar e reconhecer algum trechinho. Então, ó, o que já se disse sobre o amor. Prisão antiga, fábula somente, cogitação imoderada, contentamento descontente. Viva a morte, deleitoso mal, o tirano, beijo tácito e sede infinita. Palavra inventada para rimar com dor, coisa aprendida nos poemas de amor. Qual é a estratégia da conjunção desse poema? De forma semelhante ao poema que é refletido do Manuel Bandeira, nós temos um poema com recortes, com citações. O que já se disse sobre o amor? O Petrarca disse que é uma prisão antiga. Da mesma forma que o Petrarca disse que é uma fábula somente. Nós temos duas definições do amor para o Petrarca, que é aquele poeta italiano lá do Renascimento, que a gente recupera com o seu amor à sua Laura, certo? O André Capelão, que fez o Tratado de Amore, que vai trabalhar bastante com essa questão do conhecimento do amor, vai falar que é uma cogitação imoderada. Assim como, e esse eu sei que você conhece, das aulas de literatura da escola, quando se trabalha o classicismo, porque é impossível não passar por isso, nem que seja ouvindo música do Renato Russo. Camões escreveu que o amor é um contentamento descontente. E segue, novamente, o Petrarca falando que é uma viva morte. O Petrarca também fala que é um deleitoso mal. Nós temos Cervantes falando que é o tirano. E Drummond, no seu grandioso poema sobre o amor, fala que é um beijo tácito e sede infinita. E o grande senso comum, uma palavra inventada para que a gente rime com dor. E é até curioso que ela faz essa aproximação porque é uma ironia. Quando queremos saber se a pessoa escreve bem ou mal poesia, principalmente sobre o amor, é só ver. Tem essa rima pobre, amor e dor? Poema ruim, certo? É claro que depende bastante da forma como é escrita. Aqui, por exemplo, a estratégia da intertextualidade, do recorte, a gente pode até falar que ao construir o discurso sobre o amor, ela faz um ready-made. A gente pode até pensar que esse poema simula o livro do Roland Barthes, que é um escritor, um filósofo francês que escreve um livro sobre o discurso amoroso, com bastante recortes, porque o amor é um tema poético por excelência. E ela faz um poema apenas com as definições que ela aprendeu nos poemas de amor, certo? Com esses poemas que a gente trabalhou hoje, nós vimos a intertextualidade, a reflexão, o diálogo com a própria literatura, a ironia ao pensar essa dor, a mitologia enquanto mote para falar sobre a identidade, sobre a psicanálise, mas também como aproximar a mitologia e cotidiano. Eu gostaria, já que hoje é o nosso último episódio do mini curso, ler o meu poema preferido do livro. Vamos lá? O poema se chama Tenho Quebrado Copos. Ele é longo, perceba, e ele é fortíssimo. Basicamente, uma metáfora cotidiana sobre quebrar copos. Espero que você nunca tenha quebrado copos, pratos, qualquer coisa. Mas a sujeira que dá e dá muito pano pra manga pra gente pensar sobre a vida. Então, olha o que ela escreveu. Tenho quebrado copos. É o que tenho feito. Raramente me machuco, embora uma vez sim. Uma vez quebrei um copo com as mãos. Era frágil demais, foi o que pensei. Era feito para quebrar-se, foi o que pensei. E não. Eu fui feita para quebrar. Em geral, eles apenas se espatifam. Na pia, entre a louça branca e os talheres. Esses não quebram nunca. Ou no chão, espalhando-se então com um baque luminoso. Tenho recolhido cacos. Tenho observado brevemente seu formato, pensando que acontecer é irreversível, pensando em como é fácil destroçar. Tenho embrulhado os cacos com jornal, para que ninguém se machuque, como minha mãe me ensinou, como se fosse mesmo possível evitar os cortes, mas que não seja eu a ferir. Tenho andado a tentar não me ferir e não ferir os outros, enquanto esgoto o estoque de copos.
mas não tenho quebrado minhas próprias mãos, golpeando os azulejos. Não tenho passado a noite deitada no chão de mármore, estudando as trocas de calor. Não tenho mastigado o vidro, procurando separar na boca o sabor do sangue, o sabor do sabão. Nem tenho feito uma oração pelo destino variado, do que antes era um, e por minha força morre múltiplo. Tenho quebrado copos. Para isso parece deram-me mãos. Tenho depois encontrado cacos que não recolhi, e que identifico por um brilho súbito, no chão da cozinha de manhã. Tenho andado com cuidado, com os olhos no chão, à procura de algo que brilhe, e tenho quebrado copos. É o que tenho feito. É um baque ler esse poema toda vez que eu o leio. Nós temos um comecinho que é reiterado no final. E o fato de quebrar copos pode ser tanto o ato simples de quebrar copos, entre a louça, quebrar no chão, cair, mas também pode ser a metáfora para os relacionamentos humanos, para o contato com o outro. Porque, olha como ela diz, e não, eu fui feita para quebrar. As pessoas se quebram, as pessoas são corrompidas. A gente pode até relacionar com a imagem do coração quebrado. Podemos até desenhar aqui, ó. Vamos fingir que isso aqui é um copo, embora esteja parecendo muito mais uma xícara quebrada. E é melhor quebrar copos, como ela diz, do que quebrar pessoas, do que ferir os outros. E a imagem de colocar os vidros, os pedaços na boca e mastigá-los, separando de um lado o sangue, do outro lado o sabão, tudo que é vidro, mostra os malabarismos da tentativa de manejar as situações, inclusive os ferimentos. Então a gente tem um poema que fala do copo, mas também fala da gente, enquanto seres humanos que se quebram, que quebram a cara, da gente dialogar com a terceira parte do livro, com essas visitas ao lugar comum, e quebra o coração. E é melhor que nós, de uma maneira empática e perigosa também, nos quebremos do que ferir os outros, certo? Então essa foi a nossa última aula do mini curso da Ana Martins Marques. Nas aulas de literatura do Federal Online, eu analiso outros poemas e aprofundo com um pouco mais de detalhes. Se você quiser, dá uma olhada lá, beleza? Espero que vocês tenham gostado desses 5 episódios e também da obra, esse livraço que é Ana Martins Marques. E eu faço uma última dica, que ela publicou ano passado, também pela Companhia das Letras, um livraço chamado Risca Essa Palavra. E tem um poema, mas tem um poema incrível, que se chama, vou deixar aqui. Você consegue encontrá-lo em blogs de literatura, em páginas do Instagram e tudo mais, história. Leia e me conte aqui nos comentários o que você achou, beleza? Muito obrigada pela atenção e a gente se vê mais pra frente. Tchau, tchau!